O Internacional conheceu aqui no estádio Beira-Rio a sua primeira derrota em 2025. Mas essa derrota, que passou sim pela arbitragem, no pênalti não marcado no segundo tempo em cima de Fernando, mas esta derrota também passou pelo Internacional. Passou também por Roger Machado. Passou por Ener Valencia. Quero te trazer aqui tudo o que teve na zona mista, porque Bruno Henrique e Vitão, indignado, e Antony pararam para falar, e a gente tem também algumas coisas para debater quanto a Roger Machado e a sua entrevista coletiva. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Muito boa noite ou muito bom dia, não sei que horas que tu tá assistindo esse vídeo, agora são por volta de quase 11 horas da noite aqui no estádio Beira-Rio, mas o Inter perdeu por 1-0 contra o Palmeiras. E só antes de começar esse vídeo, deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, todas as coisas que ajudam muito o canal a chegar a cada vez mais pessoas, mas muito mais que isso. Deixa nos comentários, participa, quero saber a tua opinião, que é muito importante também dessa derrota que o Inter teve contra o Palmeiras. Agora, uma situação que a gente tem que falar e que tem que comentar é que esse jogo era jogo de 6 pontos. O Inter não podia perder esse jogo. O Inter não podia abrir mão de perder este jogo que acabou acontecendo contra o Palmeiras. Por quê? Agora, Palmeiras e Flamengo abriram 5 pontos em relação ao Internacional e era muito importante o Inter não criar uma distância tão grande para Palmeiras e Flamengo, que a gente sabe que vão ser os times que vão brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora, uma outra situação a gente tem que falar. O Inter foi bem no primeiro tempo, o Inter no segundo tempo criou inclusive as melhores oportunidades, o Valencia perdeu 2 gols, o primeiro de cabeça, uma baita defesa do Everton, mas o segundo já nos minutos finais, que não podia ter perdido, e a gente sabe que contra times que têm muita qualidade, a margem de erro tem que ser 0. Mas uma coisa que a gente precisa pontuar também é de um erro que aconteceu de Roger Machado. Porque o Roger Machado hoje não tinha um jogador de contundência, jogador de vitória pessoal. Sem o Wesley e sem Carboneiro, ele colocou no Vitinho essa responsabilidade. E ele fala isso, inclusive, na entrevista coletiva, que o Vitinho era o jogador de contundência dele. O Vitinho não é esse jogador de contundência. E ele não relaciona o Gustavo Prado. Ele diz que não relaciona o Gustavo Prado porque imaginava alguns cenários que o Luca poderia se tornar uma peça, inclusive atuando pelo próprio lado. O Luca já atuou, inclusive, pelo lado. Agora, não tem também essa possibilidade. Vamos lá, gurizada. O Luca não é esse jogador para o Gustavo Prado ficar fora da lista de relacionados. E era o único jogador de vitória pessoal que o Inter teria. No banco tinha Gabriel Carvalho e Oscar Romero, que são jogadores que não têm essa vitória pessoal. Tanto que depois, no segundo tempo, ele coloca Borreba, coloca Gabriel Carvalho, coloca Oscar Romero, coloca Diego Rosa na lateral direita, que entra muito bem. E não coloca, por exemplo, o Natan, poderia ter tirado o Natan e colocado o Gustavo Prado. Agora não tem justificativa esse jogador não ter ficado no banco. Isso foi um erro que passou pelo Roger Machado. Mas a gente não pode também falar de uma situação, porque houve um pênalti escandaloso não marcado aqui para o Internacional. Segunda rodada consecutiva, contra o Fortaleza já tinha tido um erro claro que não tinha sido marcado pela arbitragem. Agora se repete a situação. Agora um pênalti novamente não marcado, e esse pênalti define o Campeonato Brasileiro. Principalmente porque são 2 times que brigam por essa possibilidade. E novamente o Caio Max Ribeiro, que estava no árbitro de vídeo, que era o árbitro de Juventude e Grêmio naquele Campeonato Gaúcho, que a gente lembra lá do gol de bicicleta do Gustavo Martins, que não anulou, também não deu pênalti nessa situação do volante Fernando. Inclusive, confere o lance aí que eu vou colocar na tela novamente, e tu vai me dizer se isso não foi pênalti. Se eles consideram como jogo perigoso devido à altura do pé, mas ele atinge ali com a lateral. Se me dizer que isso não foi pênalti, é loucura, porque isso é claríssimo pênalti. Isso é jogo perigoso e é cartão ainda para o jogador do Palmeiras. Para ser pênalti, isso aí só se o Fernando tivesse realmente sofrido e tivesse sangrando hoje nesse momento. Aí certamente ele daria o pênalti. E não daria, por exemplo, esse jogo perigoso. Porque não tem justificativa isso não ter sido pênalti. Não tem a menor justificativa. Agora, a gente vai para a zona mista. O Antony falou sobre a arbitragem, inclusive reclamou bastante. Tem o Vitão também falando. E o Bruno Henrique, meio atacante, ou meio campista, melhor do Internacional. Então tu confere aí na sequência o que esses 3 jogadores falaram sobre a partida, sobre a derrota e até mesmo sobre o Clássico Grenal, que já é agora neste final de semana. O Grêmio, inclusive, sem treinador. Te falar, o impacto... Não sei se dimensionar o tamanho do impacto que tem. O que impacta é o jogo que a gente fez hoje, né? Acho que é isso que fica para nós.
ajustar o que a gente precisa ajustar, ver o que a gente podia ter feito melhor, né, e calibrar melhor ali as nossas valências, né? Acho que é isso, acho que é ajustar dentro do trabalho. O que acontece do outro lado pouco importa, afinal a gente está buscando o nosso melhor, jogo a jogo. É um campeonato longo, é um ano longo, então a gente sabe que pode acontecer tropeços, embora a gente busca minimizar, né, esses erros, e hoje infelizmente aconteceu, mas a gente deposita toda a nossa confiança e segurança no trabalho que vem sendo feito, tanto pela comissão quanto pelos atletas. Repito, né, independente do que aconteça do lado de lá, a gente está fazendo a nossa parte, está fazendo o nosso trabalho e vai buscar fazer o nosso melhor para que a gente possa buscar os 3 pontos no sábado. Não é que nós jogamos para empatar fora de casa, né? Em todos os jogos a gente vai em busca dos 3 pontos. Mas conforme o jogo vai desenrolando, né, a gente percebe se tá difícil para ganhar, que não vamos perder, né? E quando você empata fora, né, para esse ponto fora valer mais, a gente tem que ganhar dentro de casa. E hoje, infelizmente, não conseguimos, né? Tentamos, jogamos o tempo todo para ir em busca dos 3 pontos, mas igual eu falei, é jogo difícil, jogo de detalhe. E é isso. Foram mais eficazes, conseguiram ali fazer um gol. Não tem o que fazer, agora é descansar, ver o que a gente errou, para não voltar a acontecer, e em busca dos próximos jogos aí, as próximas vitórias. Não, acho que a gente está muito chateado, né? Porque jogando em casa, independente do adversário que vem aqui, se a gente está procurando brigar por título, a gente tem que vencer, né? Então, mas acontece, é um jogo grande, assim como no passado a gente foi lá também e venceu o jogo lá. Isso pode acontecer. Acho que o importante é, às vezes, a maneira que você perde, a maneira que o time está jogando. Nosso time, acho que fez um bom jogo, a gente vem de uma sequência muito boa, o time está muito bem. Estamos bem chateados pela derrota hoje, mas daqui 2 dias tem um clássico Grenal pela frente, é continuar trabalhando, né, escutando sempre o que o Roger vem falando para nós, para confiar no trabalho, que todo mundo está confiando muito, e já dar uma resposta rápida. Então agora é descansar para que a gente possa fazer um grande jogo no sábado. O Grêmio acabou de conferiu todas as entrevistas, né, do Antony, do Bruno Henrique e do Vitão, os únicos 3 jogadores do Inter que pararam para falar agora na zona mista. O Inter se reapresenta amanhã, já na quinta-feira, à tarde, pelo menos está marcada a representação do Inter. O Inter tem uma atividade dessa quinta, que vai ser um trabalho regenerativo, e a atividade da sexta-feira, aí sim a atividade um pouco mais definitiva, para ter um time escalado contra o Grêmio no final de semana, melhor, no próximo sábado, melhor dizendo, o Grêmio que nesse momento, como eu disse anteriormente, está sem treinador, e o Roger inclusive explicou na entrevista coletiva que a partir de agora fica muito difícil tu preparar, tu estudar uma equipe que não tem treinador, porque eles podem adotar 1001 maneiras de modelos, 1001 possibilidades, que a gente não sabe exatamente o modelo que o Grêmio vai acabar utilizando, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho, volto logo mais, valeu, falou e foi!